Tertúlia. Bom dia a todos, aliás, boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de outubro de 2013, é uma quarta-feira bastante ensolarada aqui em Foz do Iguaçu. O nosso número de verbete hoje é o 2805. Nós temos aqui nesse verbete 5 páginas, 50 logias e 10 máximos. O tema do verbete é midiograma, a especialidade é midiologia. Quem redigiu o nosso verbete foi a nossa verbetógrafa aqui veterana, Denise Paro, que está muito bem assessorada hoje pela colega de profissão, a Helena, que está aqui conosco também. A Denise Paro, ela é jornalista, ela é mestre em comunicação social, ela é voluntária da Conscienciologia desde 1996, é professora de Conscienciologia desde o ano 2000, tenepsista desde 1999, é professora universitária na área da comunicação, voluntária do Holociclo e da revista Holotecologia aqui no CIAEC. Muito bem, então a nossa definição hoje é: o midiograma é a aferição, análise, explicitação e avaliação realizadas pela consciência leitora, telespectadora, ouvinte e internauta para mensurar, definir e qualificar a influência dos meios de comunicação. O holopensene pessoal midiático, o holopensene manipulador, o intruso pensene, as fixações holopensênicas desencadeadas por fotos e filmes, o midiograma aqui na fatologia, o mimetismo provocado pela propaganda, as redes sociais na condição de ágora moderna, o jornalismo travestido de espetáculo, o jornalismo cor-de-rosa, a linguagem imperativa da propaganda, os fakes do cyberespaço, o pensamento único, a hiperatividade cerebral estimulada pela internet, a inteligência coletiva, a mídia transformada em instrumento de rapport, a tertúlia transmitida em tempo real, desencadeando atares. Na parafatologia, nós destacamos aqui a prática da TENEPS, da tarefa energética pessoal, e a influência de consciex na escolha de programas televisivos ou reportagens. Na argumentologia, eu chamo a atenção aqui para o item avaliação, onde nós temos 30 perguntas bastante interessantes referentes à relação entre a mídia e o receptor. Na acabativa, na remissiologia, nós destacamos o acriticismo, anestesia midiática, descrenciologia, holopensene midiático e saberes comunicativos. Autoconscientizar-se quanto aos efeitos da mídia é ação imprescindível para quem almeja ampliar o discernimento e aprimorar a tarefa do esclarecimento, tendo em vista a PROEX. Na questionologia, você já pensou em qual estágio se situa quanto à autoconscientização midiática? Pretende esclarecer-se a respeito ou quanto a esse aspecto? Bibliografia específica, nós destacamos 2 itens. Muito bem, aqui na mega-análise do nosso professor aí, João Paulo, nós temos 20 itens. Análise, aferição, avaliação, alienação, informação, influência, marketing, mensagem, manipulação, midiometria, propaganda, publicidade, criticidade, robotização, superinformação, hiperconsumismo, midiologia, cosmoeticologia, comunicologia e descrenciologia. Então, para antes de começarmos aí os nossos debates, nós vamos pedir para a Denise fale um pouco para a gente por que você escolheu esse tema, Denise. Então, meu boa tarde aí para os tertulianos, os teletertulianos. Bom, eu escolhi esse verbete principalmente pelo fato de eu estudar comunicação. Eu sou jornalista, sou professora de comunicação, e desde que eu me interessei pela Conscienciologia, eu queria fazer a ponte entre a comunicação e a Conscienciologia. Então, já fiz outro verbete chamado holopensene midiático, no qual eu faço essa ponte,
e retomo esse verbete, mediograma, justamente por isso, pelo meu interesse em analisar a comunicação sob o ponto de vista da conscienciologia. Eu acho algo bastante interessante. A conscienciologia, ela tem um escopo que faz ampliar a percepção da comunicação como um todo, então você tem uma visão bem mais abrangente, se for comparar com a visão apenas intrafísica dos estudos sociológicos, da comunicação e midiológicos, enfim. Então, nesse sentido, é bastante interessante. E é um tema bem recorrente hoje, afinal, a gente viu tanta movimentação aí no Brasil em função de novas mídias, né, que a gente até pode comentar depois ao longo da nossa conversa. Mas aqui nós temos as perguntas dos teletertulianos, para a gente começar. A verbetógrafa. Solicito comentar na citaciologia do verbete a citação, o meio é a mensagem. Na primeira página. Sim, sim. Essa frase é do McLuhan, que é um teórico clássico da comunicação, bastante conhecido. E o que o McLuhan quer dizer com isso? Que, para ele, o meio de comunicação é tão importante quanto a mensagem. Ele influi tanto o receptor quanto a mensagem. Vamos dar um exemplo. A televisão, ela estimula certos sentidos do receptor, o rádio, certos sentidos, e o jornal, certos sentidos. Então, o meio tem um peso muito grande. Por exemplo, na televisão, quando você lida com a televisão, você recebe imagens. Então, a imagem, de certa forma, ela inibe um pouco a subjetividade, porque você já tem a tela pronta, o desenho pronto, a imagem pronta para você, nesse sentido. Então, alguns teóricos dizem, se ela me dá aquilo pronto, então eu tenho um limite ali de criação, de criatividade, de imaginação. Quando eu leio um livro, eu leio e eu imagino certas cenas, certos diálogos. Então, a minha subjetividade, ela tem muito mais vazão. Quando eu escuto o rádio, eu não tenho a imagem, meu ouvido está aguçado. E nessa questão, eu também tenho que usar mais a imaginação. Então, por isso que ele pontua bastante a influência do meio, porque cada meio ele vai ter uma interação diferente com o receptor, ele vai criar estímulos diferentes ao receptor. Então, é muito importante ver essa diferença. A internet ela vai criar outros estímulos bem diferentes de um livro. É verdade, a gente pode falar que cada meio trabalha com determinados atributos, né? Exatamente, exatamente. Então, é bem interessante esse estudo do McLuhan. Então, a nossa segunda pergunta aqui. Gentileza expandir em fatologia, página 17, primeira linha, na primeira página. O impacto das informações propagadas pela mídia na cognição pessoal. Então, isso tem muita relação com o verbete, porque, por exemplo, o midiograma, você vai analisar essa influência que a mídia exerce sobre você. Cada meio, como eu disse, tem um tipo de influência, tem um tipo de estímulo sobre o receptor. Então, por exemplo, a internet. Vamos falar do impacto das informações via internet, na cognição. O que se estuda hoje? A internet é um meio que agiliza, ela tem um estímulo muito rápido, então faz com que o receptor leia os textos de uma forma muito rápida, ele tende a se dispersar, porque é um meio onde nós trabalhamos com o que nós chamamos de hipertextos. Então, na internet, você se dispersa muito. E a ideia aqui do impacto da informação é entender como que os meios afetam a cognição. Como a internet ela estimula essa rapidez, essa agilidade, até que ponto ela não está te influenciando na dispersão e não aprofundamento das informações. Então, ela causa impacto na sua cognição. Então, se você tem um hábito, vamos supor assim, 15 anos, tendo o hábito diário de consultar a internet, você não tem o hábito de se aprofundar nessas informações. Até que ponto isso não vai causar impacto na sua cognição? Então, é nesse sentido, né? Nós tomamos essa frase assim, para todos os meios, né? Avalie os efeitos que os meios causam em vocês. Será que a sua cognição não vai ficar deficitária? Você não vai ter uma tendência maior para dispersão? Isso, assim, não estou afirmando, porque vai variar de consciência para consciência. Mas é nesse sentido que eu trouxe essa frase. Entendi. Denise, explica um pouquinho esse hipertexto. Aí pode ser que alguém não conheça o termo, sabe o que é, mas não conhece o termo. Sim.
Então, como a internet é um meio totalmente diferente dos demais, nós falamos que ela converge, né? Na internet nós temos imagens, temos textos, temos áudio. Então, chama-se, é como se fosse um meio que converge todos os outros. E a disposição do texto na internet, nós chamamos de hipertexto, porque você pode clicar, quando você clica, você entra num outro link. Você pode ir para outro site, pode ir para outro texto. Então, isso que nós chamamos de um hipertexto, que é um texto elástico, ligado por nós, que são os links. E aí você vai cair em várias páginas, vai cair em outros textos. Então, é como se fosse um super texto. É a riqueza da internet, mas é também aonde a gente se perde, né? Exatamente. Muito bem. Na fatologia, página 17, na 10ª linha. Eu desconheço o significado dos fakes do cyberespaço e solicito, por favor, esclarecê-lo para sanar a minha dúvida. Também fiquei curiosa em entender por que este item foi colocado na fatologia e não na estrangeirismologia. Ele até poderia ir nesse item da estrangeirismologia, mas eu coloquei aqui para até aprofundar mais a questão do cyberespaço, que tem a ver com a questão da fatuística também, né? Então, eu optei por colocar aqui. Mas assim, são os fakes, são informações falsas postadas na internet. Então, isso é muito comum no Facebook, alguns perfis que são falsos perfis. Às vezes, você está navegando na internet e você acessa algumas mensagens. No Facebook é muito comum isso. Tem jornais que postam mensagens no Facebook, mas, na verdade, são jornais fakes, nós falamos. Então, eles postam mensagens totalmente falsas e o internauta, por desconhecer a origem dessa mensagem, dessa publicação, ele acaba compartilhando aqueles dados, repercutindo aqueles dados como se fossem dados reais. Então, às vezes, são notícias absurdas e a pessoa não se dá conta daquilo e acaba reproduzindo. Então, são chamados fakes. Então, nesse sentido, isso é bastante comum na internet. Até mesmo alunos de comunicação, às vezes, caem nessa. Nós discutimos em sala de aula, às vezes, mas aquilo é fake. Então, você tem que ter muita criticidade quando você navega na internet, porque nem toda a informação que está lá tem origem, é uma informação fidedigna. Então, nesse sentido, eles usam muito essa questão do fake para... Que é uma falsidade, né? Exatamente, é uma falsidade. E é muito comum no cyberespaço. Por isso, daí a importância da crítica, né, do senso crítico. Bom. Na parafatologia, na página 18, 3ª linha, pode comentar a respeito da influência de consciexes na escolha de programas televisivos? De que maneira podemos reconhecer tal influência? De que forma ela pode acontecer e como identificá-la? Pode citar exemplos e técnicas para a evitação? Então, isso aí tem já a ver com o perfil da pessoa, né? Qual a afinização que você tem para escolher programas? Então, cada pessoa tem uma afinidade com certos tipos de programações, certos tipos de leitura, certos tipos de jornais, de telenovelas. E a partir do momento que você já tem uma afinidade, você também pode se afinizar com consciex, que tem algum rapport com esse tipo de gosto seu. E, de certa forma, as consciexes estão nos influenciando o tempo todo. E também acabam nos influenciando nessa questão do gosto, da escolha pelo que você quer ler, pelo que você quer assistir. Então, é nesse sentido que eu coloco essa influência, porque o tempo todo pode surgir ideias. Por que optar por aquele filme e não por outro? Então, eu por exemplo, eu gosto de cinema, mas eu sou muito seletiva com cinema. Eu não gosto de perder muito meu tempo assistindo um filme que não vai me trazer informação, não vai me agregar um valor, uma informação interessante. Eu até falo para meus amigos, esse filme não agrega, né? Às vezes a gente escolhe uns filmes e eu falo assim, não quero nem continuar assistindo porque está me agregando nada. Então, a postura já... Isso tem a ver, a influência da consciência tem a ver com tua escolha pessoal, teu padrão pessoal, o que você tem afinização. Então, de repente, você se afiniza com mensagens mais pesadas, filmes mais pesados, pode haver, tem que ter o senso crítico para discernir também, diferenciar, mas pode haver influência de consciência nessa escolha. Perfeito. Por favor, na teoriologia, página 18, pode comentar a respeito da teoria da persuasão?
Existem pesquisas e publicações da conscienciologia sobre o assunto? Da teoria da persuasão. Bom, nós temos o livro da professora Mabel, né, sobre manipulações conscienciais, que fala um pouquinho, é verdade. Que toca nisso, né, esse que eu conheço. Mas essa teoria da persuasão que eu trouxe aqui é uma teoria da própria comunicação, que é da escola norte-americana. Então, a partir dos anos 30, 40, os norte-americanos publicaram várias teorias para entender essa questão da comunicação. E não foram, assim, propriamente jornalistas, foram psicólogos, sociólogos, alguns até matemáticos, para entender mais o mecanismo formal. E a teoria da persuasão, ela vem nessa linha, né, a partir da década de 40, da década de 30. Então, o que ela diz? Ela tenta entender quais estímulos são mais apropriados para você conseguir atingir o receptor. Então, quando eu monto uma mensagem, elaboro uma mensagem, um cartaz, esse daqui principalmente para a área de publicidade, uma propaganda, eu preciso conhecer no receptor certos estímulos para eu conseguir persuadi-lo. Então, isso tem a ver com a teoria da persuasão. Tem uma teoria anterior a essa, que chama-se a teoria hipodérmica, na qual se pensava que as pessoas reagiam a um estímulo da mesma forma. E aí veio depois a teoria da persuasão, dizendo, não, cada um tem um filtro. Então, eu preciso descobrir quais são esses gatilhos para eu conseguir sucesso na minha mensagem. Então, essa teoria da persuasão tem muita, bem assim, relativa à propaganda, né? Porque eles queriam, no caso, lá, os marqueteiros da época, queriam criar estratégias para conseguir persuadir a pessoa a comprar determinado produto. Então, tem em relação a isso. Na Interaciologia, página 18, primeira linha. Gentileza ampliar o assunto sobre a interação patológica de consciências borderlines com informações nosográficas noticiadas pela imprensa. Isso é muito interessante porque tem correntes, pessoas que defendem que a mídia não causa tanta influência assim nas pessoas. Eu defendo a tese de que causa e causa sempre. Mas, assim, o grau da influência, o peso da influência vai depender muito da característica da pessoa. Então, cada um é influenciado de uma forma ou não, depende do senso crítico. Então, essas consciências borderlines, elas já têm aquele open-scene negativo. Então, se coloca uma consciência em contato com uma mensagem negativa, que ela já é desequilibrada, ela está em contato com uma mensagem negativa, a tendência é de que isso se potencialize. E nós temos, na literatura da comunicação, exemplos clássicos de pesquisa de crianças que se deixaram influenciar por filmes e repetiram cenas e acabaram em tragédia. A questão do próprio videogame também é bastante estudada. Esses dias eu estava até conversando com um aluno sobre isso. Ele estava mostrando um joguinho onde tinha um atirador, uma metralhadora, e a pessoa saía atirando o tempo todo. Aí eu falei assim, mas por que você está brincando com isso? Você acha que isso não te influencia, de repente, você querer ter um instinto e fazer a mesma coisa? Não, professor, imagina, eu nunca vou fazer isso. Mas para quê? Qual a utilidade disso? Então, a pessoa, quando ela é equilibrada, ela vai ter um bloqueio maior para ser influenciada, né? Então, ela vai ter uma defesa maior, digamos. Mas quando a pessoa é borderline, ela não tem um equilíbrio, já tem uma patologia, uma psicose, ela vai só retroalimentar. A mensagem vai só retroalimentar aquilo. Então, a influência é bem clara. Tanto é que já disse para vocês, alguns livros de comunicação comentam. Mafiosos, uma vez eu li um livro verídico, né, de um jornalista italiano, onde mafiosos se inspiravam em modelos de casas, na questão da aquisição de armas, em filmes sobre máfia. Então, eles idolatravam aqueles filmes. Então, essa mensagem ela vai só reforçar o desequilíbrio da pessoa. Até que ponto, Denise, você acha que isso tem a ver com a síndrome da abstinência da baratrosfera? Total, né? Porque a pessoa já sente aquela falta. Então, é aí que está a questão da afinização, né? O que eu quero ver, o que eu quero assistir, o que eu quero ler. Se eu tenho essa síndrome, então eu sinto falta daquilo que é pesado, de assistir da adrenalina, né? Da adrenalina. Então, a mídia, de certa forma, ela vai preencher esse vazio.
você vai se afinizar com isso, né? Porque você vai sentir essa necessidade. Você falou ainda há pouco sobre a questão do fake, né? Eu acho esse nicho de abordagem da internet assim muito interessante, assim muito rico. E aqui no verbete você fez algumas inserções assim que tem a ver com isso. Sim. Eu queria que você comentasse mais um pouco, porque eu penso assim que deve ter uma relação direta entre, por exemplo, a criação de identidades fictícias, né? Que isso acontece muito na internet, desde você inventar um e-mail com uma personalidade, né, pseudo você, exatamente, até a questão que eu chamo de face caras, né, de você se colocar na revista Caras, você mesmo se produz, você mesmo se inventa, né, enquanto notícia, enfim, é também uma realidade fictícia, né? E também essa questão de até que ponto, então, que você colocou ainda há pouco, né, do fake em geral. E até que ponto, então, isso tudo não vai exacerbando uma imaginação fantasiosa em torno de uma realidade, né, que realmente ela é apenas virtual. Né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso aí com a sua experiência. E depois eu queria ouvir você falar sobre o paradoxo da interação, solidão nas redes sociais. Isso é muito interessante. Então, essa questão do fake, algumas pessoas, aquela questão do mundo virtual, né? Tem até um jogo chamado Second Life, onde você... É o Avatar. Isso saiu um pouco de moda? Sim, saiu. Ele, há uns 6, 7 anos, ele estava com muita evidência. Agora, que eu saiba, não é muito comentado, não. Então, de repente, às vezes as pessoas fazem esse fake até para ter uma identidade que elas gostariam de ter, né, no mundo real, e elas não conseguem, né, em alguns casos. E aí ela aproveita esse espaço onde ela pode ser ou algo que ela não é. E você falou de fake, eu lembrei outra coisa também, na questão de perfis, na questão política mesmo. Essa coisa do fake é tão séria que nas últimas semanas eu estava até lendo sobre isso. Se criam no Twitter alguns perfis falsos para desconstruir alguns políticos. Isso está sendo muito comum. Então se criam contas como se fosse de um cabeleireiro, de uma cozinheira ou de uma professora, sabe, com uma foto lá, com o nome, e ela começa a criticar certos políticos, e aí se tem uma rede, isso acaba sendo retuitado para desconstruir, para denegrir a imagem de alguém. Então, em época de campanha eleitoral, isso é muito evidente, e se preparem para 2014, eleições presidenciais. Daí a importância do senso crítico, porque alguns marqueteiros, que são, né, para derrubar outro candidato... Formadores de opinião, né? Sim, sim, sim. Isso já vem acontecendo, por exemplo, em outras eleições já vem acontecendo, só que vem num crescendo, é isso? Exatamente, vem num crescendo. Nossa, que sério. Cada vez mais com o incremento da internet se criam novas estratégias, né? E na última eleição foi local, mas já foi bem evidente certas questões, mas na presidencial esquenta mais. Então, tem que tomar muito cuidado, por isso que eu falo, a internet é uma fonte riquíssima de informação, mas o senso crítico tem que preponderar. Porque senão você vai acreditar que tudo é verdade, não é bem isso. Então, é bem interessante, né, analisar. Então, mas nesse sentido, fala um pouco sobre o seu paradoxo, então, da solidão da solidão. E redes, porque tem um pouco a ver com isso também, não tem? Tem. Então, esse paradoxo eu até tirei de um livro de um autor francês, Dominique Vontot, que ele trabalha muito com essa questão. Ele desconstrói a internet. Então, para muitos teóricos, a internet é o suprassumo da comunicação, ia resolver tudo, porque você pode falar, você pode atingir milhares de pessoas, porque, a grosso modo, a internet quebrou o paradigma da comunicação, da tradicional, né? Então, hoje todo mundo fala com todo mundo e você tem uma interatividade como não se teve com a mídia tradicional. Mas o Vontot, ele quebra isso, ele diz que, na verdade, a internet é uma ilusão, porque muitas pessoas, por exemplo, elas estão interagindo umas com as outras, mas, no fundo, elas são solitárias. Até que ponto existe essa interatividade? Então, ele quebra toda essa questão da interatividade, ele fala que não existe isso, de fato, porque hoje é muito comum, às vezes, estar em rodas de amigos
às vezes as pessoas estão conversando pelo celular. E até que ponto você tem 1.300, 2.000 amigos no Facebook, até que ponto são seus amigos mesmos? Então, ele diz que, de certa forma, a internet pode estar isolando as pessoas, ao invés de aproximar. Porque os contatos ficam tão virtuais que você acaba perdendo aquele contato assim, real mesmo, assim, de encontrar as pessoas, de conhecer efetivamente as pessoas. Porque antes nós não tínhamos essa ponte virtual, então, às vezes você não encontrava tanto com uma pessoa com tanta facilidade. Mas, assim, um contato real, com a necessidade, ele era efetivado. Agora, que a internet você acaba deixando muito isso, né? Então, ele fala que a internet, de certa forma, trouxe a era da solidão, porque as pessoas se escondem atrás da internet, às vezes evitam de se encontrar, porque já resolve com a internet. E é nesse sentido que ele faz uma crítica, é um dos poucos teóricos que eu conheço que criticam a internet, porque ele desconstrói. Na internet não é nada disso, ela não mudou a comunicação efetivamente, não teve mudança com a internet. Tanto é que os grandes grupos de mídia que hoje monopolizam a internet, né? Então, até que ponto? O que serve? Eu tenho uma mídia, mas o que mudou efetivamente? Eu acho que houve avanços, né? Mas não é essa ilusão que se criava no início, não. Denise, eu queria comentar algo que a Tele Tertuliana lá, da influência da Consciex na escolha de programas televisivos. Eu tenho uma conhecida, você vai ilustrar bastante. Legal. Eu tenho uma conhecida que ela é vidrada em novela. E ela tem todo um ritual. Chegou a hora da novela, ela vai lá para o seu quarto, para a sua sala, pega a sua cervejinha ou o seu vinho para assistir novela, principalmente a das 9. E um dia ela passou em casa e o filho dela tinha ido na cidade vizinha, perguntou se podia posar em casa. Eu falei, tranquilo. Aí chegou na hora da novela, eu não acreditava nisso. Olha, você desculpa, mas eu posso tomar um vinho? Eu falei, ué, pode? Não, é porque eu vou indo assistir a novela. Agora, quantas consciex que além de noveleiro ainda gosta de uma cervejinha. Eu falei, é interessante, porque aí depois você vem aqui lá, ó, a técnica da autodisciplina pensênica. Ela não tem, porque ela fica o dia inteiro pensando na novela. Mas fica. Se ela passa, ela comenta a novela comigo, sabe que aconteceu isso? Aí, o que será que vai acontecer hoje? E eu fico por fora, porque eu não assisto. Então, ela fica falando abobrinha, porque eu não entendo nada dentro da novela. Sim. Mas como que essas companhias, que essas consciex, ficam interferindo para chegar na hora da novela, para ver o que vai acontecer? Deve ser agoniante, né? Então, é isso que você comentou também, né? Eles ficam juntos, esperando a hora de começar. Não, é real, né? Para a psiquismo é uma coisa muito prática, né? Não é nada teórico. Se for analisar mesmo a influência no seu dia a dia, você percebe isso. E é bem interessante falar isso, que eu lembrei de outra coisa, que às vezes você assiste um filme, uma novela, isso já aconteceu comigo. Aquilo fica na tua cabeça, às vezes, o dia inteiro, fica lembrando daquilo. É impressionante como que a informação permeia, né? Ela entra na sua psicosfera, na sua pensanidade, de uma forma que você fica matutando aquilo. Tem tantas coisas boas para matutar, às vezes uma música fica te perseguindo o dia inteiro. É impressionante. E ela fica por dentro da moda, porque ela sabe que está usando isso, que está usando isso aqui na orelha, que a roupa, porque a delegada estava com não sei o quê. Eu falei, nossa, presta atenção em tudo, né? Fica ligado em todos os mínimos detalhes da novela. Então, você vê que a influência é total, né? Até no modo de se vestir, às vezes trejeitos, vocabulário. E é óbvio que o que está por trás é o dinheiro, né? É o dinheiro de quem vai vender isso, vai vender aquilo, o que está por trás é o dinheiro. Denise, Pois não? eu estava lembrando quando você estava falando do paradoxo interação-solidão, de que agora alguns jovens, né, eles acabam os relacionamentos, né, através do Face. Então, no perfil eles colocam, já não estou com essa pessoa. E ao invés de encarar, né, afrontar, falar para a pessoa, não, eu não quero estar mais com você, eles colocam no perfil porque, assim, para eles é tão difícil, né, que não conseguem. Aí uma psicóloga estava falando nesse artigo, né,
que realmente a internet muitas vezes impide esse desenvolvimento afetivo do jovem, né? Que ele tem que aprender a afrontar, a se comunicar, né? E que por esse lado poderia ser bem negativo. Aí eu queria saber o que você achava disso, né? E também que você explicara sobre a dispersão. Como você pode deixar de se dispersar, né? E manter o senso crítico, né, na internet. Como você faria? Tá? Eu vou começar pela dispersão, porque é um desafio para mim também. Então, assim, eu sou da comunicação, eu tenho tendência à dispersão, e é um exercício para mim, assim, saber usar a internet também, saber usar o Facebook. Eu uso o Facebook como ferramenta de trabalho, porque você otimiza muitos contatos, às vezes com fontes, mas, assim, eu não tenho uma resposta pronta, mas eu vivo me policiando. Então, eu acho que você se conscientizar que aquilo se dispersa já é o primeiro passo. Então, eu já sou consciente que aquilo é uma ferramenta para mim de dispersão em alguns momentos. Então, eu tento me policiar. Às vezes, eu estou achando que eu estou perdendo tempo, aquilo eu me breco e saio, vou fazer outra coisa. Porque é difícil, né? Porque é uma ferramenta de trabalho. E, às vezes, você tem que usar, mas quem tem tendência à dispersão se perde naquele mar de informações. Porque é gostoso, você passa o tempo, você fica sabendo o que acontece com seus amigos. Então, é um chamariz de dispersão. Quando você viu, você passou 20 minutos lá, que não precisava, e deixou de fazer algo mais útil, né? Então, acho que o primeiro passo é essa autoconscientização e o tempo todo o senso crítico, né? Em relação à solidão, né? Você comentou. Eu também concordo com isso, porque é muito mais fácil você falar um não virtual do que um não real. Então, você mandar um e-mail, assim, uma informação que você não gostaria de trocar face a face, postar no Facebook. Então, é um mecanismo aí, né, uma máscara. Nesse sentido, eu conheço 2 casos de pessoas que eu sei que eu soube que elas saíram do armário pelo Face. Aí já é uma transparência, né? A pessoa não tem coragem de ficar falando, comentando e bota no Facebook, todo mundo fica sabendo. É prático. E é bom, até ela consegue. E ela deve sofrer menos. Claro, Sim, claro. sim. A transparência Eu achei interessante. É interessante. Esse caso eu nunca tinha ouvido falar, não. De repente a pessoa assume, né, de uma forma, às vezes é melhor para ela. Eu gostaria de sugerir sim. Não por acaso, né? O livro da Mabel, Profilaxia da Manipulação Consciencial, né, tem bastante a ver com esse assunto, né? Você está trazendo bastante aí. E também no item 25 aí da avaliação, né, na página 20, você fala sobre redes sociais. Né, a gente tem um excelente exemplo, né, do Ivo Valente. É verdade. Né, você já usou as redes sociais para liderar mobilização positiva em favor da sociedade. Então, o governo estadual está construindo, né, o viaduto ali na BR, aqui na... Não sei como é que está, né, em que situação que está, mas está... Já foi aprovado o projeto. Sim, já está em construção. Já está em construção. Eu até lembrei do Ivo quando eu escrevi isso. Porque é um exemplo bem positivo, né? Essas são as coisas boas da internet. Então, não dá para falar que só tem coisa ruim, né? Para quem não sabe, o Ivo é um voluntário aqui da Conscienciologia que fez essa mobilização via internet para a construção de um viaduto aqui na BR e deu muito certo, né? Eu gostaria que você falasse do livro que você falou de Dominique. Dominique Fontot. Sim, como se chama o livro? Chama A Internet e Depois. De Dominique? Dominique Fontot. Fontot com W, W-O-N-T-O-N. Eu tenho esse livro, se você quiser, eu te empresto. Então, ele é interessante porque ele é muito crítico, assim, dos, né, que mais criticam a internet. Então, nós temos aqui algumas perguntas. Na seção avaliação, na página 20, a verbetógrafa pode orientar como avaliarmos o item 10, desperdício, que é, você utiliza mais de 50% dos recursos do smartphone? Se a resposta for um baixo percentual, o aparelho está sendo desperdiçado porque não se usa tudo dele? É essa a ideia que a verbetógrafa queria passar? É isso mesmo.
Porque hoje você compra um smartphone que é um telefone inteligente. Hoje o smartphone é considerado uma mídia para a comunicação. Então é chamada mídia móvel, telefone, tablet. E muitas pessoas adquirem esse aparelho, às vezes com R$900, R$1.000, R$800. Mas ele tem inúmeros recursos, mas você usa só para telefonar mesmo. Mas então por que você gastou R$900 num aparelho que você usa só para telefonar, sendo que tem um que custa 100, 200, que faz a mesma coisa? Então você tem lá joguinhos, câmera de fotográfica, de filmar, temperatura, você pode ver. Então essa avaliação, até que ponto você se deixou influenciar? Você precisa disso, você né? Precisa. Acho que aqui está implícito isso, né? Até que ponto não foi um ato consumista? Porque é a necessidade que vai dizer, mas a ideia é isso mesmo. Então, você gasta uma nota no aparelho, na verdade, você precisa assim, usar mensagem e telefonar. Então, para que comprar isso? Para que desperdiçar esse dinheiro? Então, é nesse sentido. De que maneira a professora vê o poder dos principais veículos de comunicação no Brasil em ajudar a aplicar uma possível ditadura? Será que a mídia vai cometer o mesmo erro do passado? Bom, uma questão bastante complexa, né? Porque a mídia ajudar a instalar uma ditadura. Então, assim, há duas correntes em relação a essa questão da mídia. Porque uma corrente diz que a mídia está a favor do poder, sempre está a favor do poder, a favor dos governos, independente de quais sejam eles. E essa corrente vem mais assim da viés da esquerda, né? Então os esquerdistas criticam muito a mídia, principalmente os veículos grandes, que eles dizem que sempre está a favor de manter o status quo. Agora, a volta da ditadura, a mídia apoiando isso, eu acho assim, um pouco improvável, porque assim, nós temos exemplos aqui na América Latina, a questão da Venezuela, a questão da Argentina, onde uma nova lei de meios de comunicação foi efetivada, e o governo está forçando o Grupo Clarim, né, que é o principal grupo da Argentina, a se desfazer de muitos meios, via legislação. Então, é um embate mais legal. Mas aqui no Brasil, eu não acho que tem essa predisposição da mídia em instaurar uma ditadura, principalmente de esquerda, porque a mídia é muito conservadora. Então, ela quer manter o status quo, mas é chegar no extremo de instalar, eu acredito que seja uma ditadura de esquerda, né, que ele deve estar falando, instalar uma ditadura de esquerda. Eu não acredito que isso assim, seja possível. Está, pelas características, né, dos conglomerados, a questão assim, mais de ser empresas mais conservadoras, capitalistas. Então, acho que não conjumina bem com uma ditadura de esquerda. Só aproveitando isso que você está falando, você trabalha na imprensa há muito tempo, né? E a gente sempre escutou a imprensa como o quarto poder. Sim. Você acha que com a internet a imprensa continua sendo o quarto poder ou isso mudou? Eu acho que, assim, essa questão do quarto poder também é discutível. Em alguns momentos, eu acho que a imprensa se comporta como quarto poder, mas ela é muito omissa. Então, não dá para falar assim, até que ponto a imprensa é o quarto poder. Ela tem esse poder assim, institucionalizado, mas ela se omite muito, 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 muito. A imprensa poderia fazer muito mais do que faz. Mas, em razão de interesses empresariais, interesses dos donos dos veículos, não se faz isso. E com a internet se tornou assim, um micropoder dentro da mídia, porque você está dando voz para outras pessoas, voz para as pessoas se manifestarem. Então, ela acaba reforçando, né? Assim, essa questão. Eu acho que ela não perde, não. Ela acaba, de certa forma, em alguns momentos, reforçando isso, porque você dá voz para mais pessoas. Tanto é que muitos assuntos, muitas matérias, que às vezes são pautados pela imprensa, pela TV, pelo rádio, às vezes surgem na internet, através de cidadãos comuns, que, por exemplo, essa questão lá do viaduto, né? Então, o professor organizou contas de Twitter, Facebook, e aquilo acabou sendo reforçado. Poderia ampliar em trinomiologia, na página 19, o trinômio informar, silenciar, manipular? Então, essa questão aí são características da mídia, né?
ao mesmo tempo ela tem a tarefa e o dever de informar, mas também silencia. E esse silêncio que eu estou dizendo tem a ver com a omissão. Então, de tantos casos de corrupções que nós vemos no país, tantas injustiças, a mídia não toca nem 50%. Então, esse silêncio seria, assim, não dizer o que precisa ser dito. E isso é por interesses? Por interesse também. A maioria das vezes por interesse. Interesse que tem a ver também, às vezes, até com a falta de recursos dos meios de comunicação. Então, hoje, para você produzir informação, produzir notícia, isso tem um custo muito claro. Não é só um interesse, uma falta de interesse ideológico, digamos, mas até também de financiamento. Para você investigar algo e ir a fundo numa notícia, você precisa de recursos, precisa de repórteres. E, às vezes, nem todos os meios dispõem desses recursos. E tem um interesse mais ideológico também, a falta de interesse mais ideológico. Você, às vezes, sabe, a imprensa sabe que ocorre, mas não quer mexer naquilo, não quer investigar aquilo. E nem pode, às vezes, né? Exatamente. A informação... Informar... manipular. Manipular. E manipular, tem alguns veículos que claramente têm a intenção de manipular, de distorcer. Isso é fato também, então tem de tudo. Não dá para generalizar. Tem veículos mais sérios e outros não. Até a edição manipula, né? Não que queira manipular. Lógico que uma edição não necessariamente você queira manipular. Mas a maneira que você edita e conta a história, você já está tendo uma tendenciosidade natural do próprio sistema, né? Sua visão de mundo. Então, na Estrangeirismologia, página 17, primeira linha. Poderia nos explicar melhor e exemplificar como funciona o do-it-self estimulado pela internet? Então, o do-it-self tem a ver com aquela questão da internet. Você pode ser a própria mídia, você pode fazer. Então, hoje, eu tenho onde se expressar. É como se eu tivesse um meio de comunicação nas minhas mãos. A partir do momento que eu tenho uma conta no Twitter, uma conta no Facebook, eu posso postar um vídeo no YouTube, promovendo minha banda. Então, eu posso... Seus 15 minutos de fama. Às vezes vira, né? Às vezes dá certo. Dá certo. Então, eu mesmo posso fazer, ser minha própria mídia, fazer minha promoção. A internet te dá essa liberdade, essa autonomia, digamos, né? Então, ela estimula isso. Alguns autores falam bastante do it-self. Você mesmo pode se promover hoje. Bem interessante. Na pensinologia, na mesma página 17, penúltima linha, no nosso país campeão no quesito de exportar novelas de qualidade, como fica o holopensene do ambiente doméstico influenciado pelas telenovelas? Todos que assistem são engolidos pelo holopensene das tramas ficcionais? Não acredito que todos, não. Porque cada pessoa tem uma forma de decodificar a mensagem, de enxergar aquela mensagem. Então, a recepção tem muito a ver com a visão de mundo da pessoa, com a predisposição dela gostar, dar importância para aquilo ou não. Então, não dá para generalizar. Cada caso é um caso. Então, cada pessoa vai receber um grau de influência. Não tem como, assim, falar que todo mundo é influenciado, assim, no ambiente doméstico. Então, tem, assim, ter cuidado com isso, né? Mas a telenovela, assim, em muitas famílias é notória a influência, né? E os bordões, né, que a novela cria. Sim, a gente começa a imitar, usar os brincos, o corte de cabelo das atrizes, a linguagem. Roupas, a linguagem, os bordões, é muito interessante os bordões, como a gente pega, né? Porque às vezes você identifica, por isso tem muita, assim, eu acho que a autopesquisa aí da mídia vai muito a ver com os seus gostos, né? Então, por que eu peguei aquele bordão e outro não? Um bordão que eu achei muito interessante, eu não esqueço, olha só como tem a ver. Tinha uma atriz que falava assim, é ruim, né? Então é muito interessante, a gente começa a falar, né? Então por que aquele bordão me chamou a atenção? Ele é mais engraçadinho? Não sei, aí a autopesquisa que vai te revelar, né? Porque é muito interessante. Mas tem muita coisa. Tem o mais atual, era aquela Me Erra. Tinha uma novela que falava assim, Me Erra. Esse eu não lembro. Você não lembra? É uma novela antiga, a última que passou. Tipo assim, não vem pra cima de mim, né? Vê se me erra. Quer dizer, tem uma coisa da cultura que vem na novela, dessa cultura popular, que chega a ser bem interessante pra gente estudar. Na Fatologia, página 17, sexta linha,
De que maneira pode-se sair do enrosco da era da solidão no contexto da internet? Viver-se-á alienado em frente a uma tela sem contato com a realidade palpável? É esse o nosso fim? Eu acho que depende, aí vai também do senso crítico da pessoa. Para muita gente, quem já tem uma tendência a ser mais solitário, a não ter interação, ele vai achar a internet uma maravilha, né? Porque ali você pode interagir virtualmente, mas eu acho que é muito da pessoa. Então, assim, eu gosto de internet, uso a internet, mas eu não deixo de encontrar meus amigos, de conversar face a face. Então, assim, é a minha personalidade, é meu temperamento. Então, a internet, no meu caso, não me faz assim ficar mais solitário, porque meu temperamento, eu gosto de interagir com as pessoas, eu gosto de conversar. Então, agora, uma pessoa que tem mais um temperamento assim, de se isolar, eu acho que no caso aí vai acabar, né, reforçando isso. Solidão, né? É. Na Fatologia, página 17, quinta linha, poderia expandir a expressão o jornalismo cor-de-rosa? A prensa cor-de-rosa. A imprensa cor-de-rosa. Isso tem a ver mais com a questão do colunismo social. Então, no jornalismo nós temos diversas áreas, diversos estilos, tem a questão do entretenimento, que eu critico muito, que eu acho que o entretenimento hoje está contaminando o jornalismo. E o colunismo, de certa forma, é entretenimento, né? Exibicionismo. E eu acho que é um mal para o jornalismo hoje. E o jornalismo cor-de-rosa é o colunismo. Então é a mesma coisa, aquela coisa dos fãs, dos ídolos. Não, é colunista social. Tem um pouco, né? Porque na Espanha tem a prensa cor-de-rosa, que aí vem a rainha, as artistas, o que o infante fez, como o bebê nasceu. É isso mesmo, é isso aí, né? É a prensa cor-de-rosa. Em Fatologia, página 17, terceira linha, poderia nos comunicar sobre as redes sociais na condição de ágora moderna? Então, essa é uma visão mais positiva da internet. Então, a ágora é um conceito que vem da Grécia, né, onde havia os debates, e alguns autores, eu acho que eu li até num texto do Habermas, que é um filósofo, ele tinha uma visão de que a internet ela retoma essa questão da ágora, porque nós, em diferentes lugares, podemos criar debates. Então, ela acaba retomando porque nós estamos conectados, um está conectado com o outro. Então, acaba se... aqui não deixa de ser uma ágora, né? Verdade. Então, a internet ela acaba instalando uma ágora virtual, né? Onde nós podemos debater assuntos. Mas aí você tem que ter mais maturidade para isso, não é o que predomina, né? Não. Na verdade, essa ágora, assim, até que ponto ela predomina? Porque se debate muito pouco. Por exemplo, no Facebook, você se curte muito, se comenta pouco, a maioria das postagens é relativa a entretenimento, um número de porcentagem de postagens sérias que incitam assim, um debate são reduzidas. Agora, Denise, você conhece alguma pesquisa da análise de conteúdo de Face, de modo geral? Você sabe de alguma pesquisa que já fizeram sobre isso? Análise de conteúdo? Análise de conteúdo. Qual é o conteúdo das mídias, das redes sociais? Será esse tipo de pesquisa? Deve ter, né? Deve ter, mas eu não lembro de ter acessado nenhuma, não, sobre o conteúdo em si. Que deveria ser interessante para a gente fazer um mapeamento, né? Um midiograma, um midiograma, né? Pela análise de conteúdo. Não, é verdade. Assim, o que eu sei, assim, empiricamente, né, é que a maioria é entretenimento mesmo. Bem. Em Paradoxologia, página 19, primeira linha, por favor, explique o paradoxo de a mídia informar e também manipular. Então, essa questão. Informação, você passa a mensagem. De uma forma neutra, você está informando a pessoa. Manipulação já é aquela mensagem que ela pende mais para um lado, propositadamente, ela já quer dar uma visão para você de acordo com o que o meio de comunicação quer, com a visão dos donos dos meios. Então, não é uma visão, não é uma mensagem tão isenta assim. Então, ela já tem uma tendenciosidade, digamos. Então, a mídia ela cumpre esses dois papéis, de certa forma. Denise, queria te perguntar 2 pontos aqui. Primeiro, você trouxe antes a questão da novela, né? Como é que a novela fixa. Fiquei analisando que o vídeo ele tem um poder, porque ele une a sinestesia do movimento, o auditivo, o visual.
Então, aquilo impregna, fixa mais, de alguma forma, né? Isso é um aspecto interessante para a gente pensar. Lançando mão para o lado bom, mas também para o lado péssimo, né? Quer dizer, é interessante isso. E eu também queria que você me falasse um pouco ali na página 17, na última linha. Acho que dentro disso também você colocou ali a inteligência coletiva. Não sei se você pode expandir mais. Então, a inteligência coletiva é um conceito de um outro autor chamado Pierre Levy, que ele é considerado um dos filósofos aí da internet, que é um aspecto mais positivo também. Então, ele diz que na internet, essa troca que nós fazemos de informações, nós podemos estabelecer essa inteligência coletiva, onde cada um vai contribuindo para um todo. Então, as Wikipédias são alguns exemplos, né? Você tem a informação lá e esses conceitos podem ser reformulados, agregados com a participação de todos, em razão da conexão, dessa multiconexão que nós temos. Então, nesse sentido. Tá. E em relação a, você falou da imagem da televisão, isso é muito sério mesmo. E também tem a ver muito com a pessoa. Por exemplo, eu não sou muito de imagem de vídeo, eu não sou uma pessoa muito ligada. Eu sou mais assim de leitura, de rádio. Então, por exemplo, a pessoa que gosta mais de televisão, ela vai ter muito mais chance de ser influenciada. Por exemplo, tenho amigas jornalistas que elas são vidradas em cinema, em televisão, né? Então, cada um tem Então, por exemplo, o vídeo não... Assim, claro que influencia, né? Mas meu grau de influência em relação ao vídeo é menor. Porque, às vezes, eu estou navegando na internet, eu prefiro muito mais ler do que ouvir. Então, tá lá no YouTube, não, se tivesse ler, assim, para mim é muito mais gostoso, muito mais rápido. Aí ficar ouvindo tudo aquilo. Então, você vê como que tem a ver com o temperamento? A gente tem que se estudar para entender essa interação. Pode ser um ponto. Eu vejo aqui que, analisando a mídia em geral, você cita aqui bastante a internet, a televisão, a publicidade e fala pouco do rádio. Até só na definição se fala do ouvinte. É verdade. Então, porque o rádio, ela teve uma época na década de 70, 80, era muito forte. Ela era a televisão da época ou a internet de outrora. É verdade. Então, como é que é na visão atual aí, da atual mídia, como a atual sociedade, o atual meio universitário vê a questão do rádio? Então, com a internet, você vê que muitos rádios têm websites hoje. Então, é bem interessante. A maioria das rádios hoje já tem a versão do site. Então, você lá no site, você pode ouvir pelo site, mas também você lê. Você já começa a ler. De tantos minutos estará no site. Exatamente. Você pode ler, e às vezes uma matéria que você perdeu no rádio, você vai lá e clica, tem um podcast lá, um dispositivo de áudio, você pode escutar ela. Então, ela acabou se reconfigurando, né, com a internet, com essa questão que hoje existem rádios eminentemente online, que só podem ser acessados na internet, e as rádios tradicionais criaram websites, onde você pode fazer essa interação via website também. Mas, assim, o rádio ele atinge mais as classes mais baixas, meio rural, mas é um meio muito importante hoje, que quem não tem, principalmente as pessoas mais distantes, eles acessam muito mais rádios do que a rádio do que outros meios. Então, ele assim, tem essa importância hoje, apesar da internet. Os jovens estão perdendo um pouco o hábito também de escutar rádio, né? Essa coisa, eu não sei como é que vai ser isso, porque eu vejo pelos meus alunos, eles já não têm mais esse hábito, porque tudo são os aparelhinhos de música, iPhone, aí não sei o quê, iPad, iPod, e aí essa coisa do contato com a rádio está um pouco distante hoje em dia. Para a música, né? Porque como eles têm o MP, eles têm outros recursos, o rádio ficou um pouco distante da realidade deles, né? Sim, sim. É porque eles usam esses recursos mais para ouvir música. Mais para ouvir música. É difícil ver uma pessoa, sabe, que ouça uma rádio pelos dispositivos aí. E a questão do jornal escrito, Denise, como é que está dentro dessa evolução aí da internet, desse processo todo? Então, com a chegada da internet, a mídia impressa teve que se reconfigurar. Porque antes, nós fazíamos uma notícia, no outro dia, aquilo lá,
ninguém tinha lido, né? Saiu na televisão, saiu no rádio, o jornal trazia com mais profundidade aquilo. Mas hoje essa notícia, que nós chamamos de hard news, factual, um jargão jornalístico, ela imediatamente é postada na internet. Então, qual o sentido de eu reproduzir a mesma notícia da internet no meu impresso para o leitor ler amanhã? Então, o jornal teve que se reconfigurar e trabalhar com mais profundidade, mais análise. Então, a tendência é essa. Você trazer uma notícia mais analítica, que não necessariamente seja um tema que já tenha se repercutido durante o dia na internet, porque a internet é muito rápida, muito ágil. É um dos meios, acho que é o meio mais rápido que a gente tem hoje. Sim. Então, acaba saturando. Ela e rádio, né? Rádio é rápido. Se a pessoa leu aquilo no site, qual que é o que vai levar ela a comprar o jornal no outro dia seguinte para ler a mesma coisa? Ou ela tem que ler com mais profundidade, ou ela tem que acessar fatos diferentes. Claro. Então, teve, assim, o mercado de comunicação está muito difícil, está numa zona cinza, digamos, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Tem aquela coisa do fim do jornal impresso, né? Algo super falado, mas que também ninguém sabe. Sim, é o fim do livro. O fim do livro, o fim do jornal impresso, o milenarismo total, né? Exatamente. Então, só o tempo mesmo para mostrar. Mas os empresários estão se debatendo com soluções, para ter novos modelos de negócios, para sustentar essas publicações, principalmente impressas. E até a TV, que é o meio mais acessado, mais audiência, já sentiu esse baque. Alguns canais abertos perdem audiência, é uma realidade, em razão da internet. A internet reconfigurou tudo. A vida da pessoa. O universo midiático foi reconfigurado. Em Fatologia, página 17, a influência da telenovela no comportamento das pessoas. Percebo que isso pauta de 70% a 80% das conversas e mania das pessoas. E faz com que elas não foquem e pensinizem suas reais necessidades, que é mais ou menos o que a gente falou. Que ações podemos fazer sem nos tornarmos chatos em nosso grupo de convivência? É uma questão difícil, né? Porque eu acho que é informação para a pessoa tem que mudar os interesses dela, tem que ter outras formas de entretenimento, porque a novela é algo, às vezes, viciante. Quando você gosta, você começa a assistir 2, 3 dias, aquilo te leva numa corrente, você fica pensando o que vai acontecer, acaba viciando. Então, é difícil, assim, não ser chato, né? O que eu posso falar para você? Eu não tenho uma receita. Eu acho que, de repente, tentar fazer com que essas pessoas criem outros interesses, que não seja novela. E, às vezes, geralmente, quem gosta de imagem tende a não gostar muito de ler. Então, é complicado, né, o temperamento da pessoa. A pessoa gosta mais de ouvir, de ver, não gosta tanto de leitura. Mas é tentar criar outros tipos de interesses, assim, que substituam, né, esse vício, né, se for algo muito patológico da telenovela. Agora é interessante ver que os sites agora, eles dão o que vai acontecer no capítulo da novela, porque eles perceberam que é mais lucrativo. Porque você amarra a pessoa durante o dia, enquanto ela está lendo o site, para ela poder assistir a novela à noite. Então, é uma jogada. Antigamente, não se podia falar o que ia acontecer na novela. É surpresa, né? Era segredo. Agora, não, eles estão tirando partido disso e, quem sabe, fazendo com que a pessoa fique mais viciada ainda, né? A indústria da comunicação, né? Pessoas da comunicação. Você tem que ganhar, você tem que... Hoje está uma luta por audiência tremenda. Tremenda. Então, a internet acaba reforçando isso. Em Fatologia, página 17, quinta linha, verificamos o contraditório, tempo ocioso frente à televisão e à internet versus a era da superinformação, que é na sexta linha. Ou seja, temos hoje à nossa disposição uma monumental ferramenta de pesquisa, mas, ao mesmo tempo, uma isca atratora para a mais pura perda de tempo. Que ações profiláticas você sugere, mais ou menos na mesma linha? Então, eu assim, parto do princípio da autoconscientização. Autopesquisa, eu acho que é uma prática que tem tudo a ver com isso, porque quanto mais você se conhece, você vai identificar onde são os seus furos, né? Então, a partir do momento que você, que nem eu falei, eu tenho dificuldade com isso também, eu estudo isso até porque eu também, sabe, preciso disso, né? Eu não tenho uma profilaxia, não vou falar que eu sou professora em profilaxia de mídia, porque eu tenho uma tendência à dispersão, eu reconheço isso, mas estou autoconsciente. Então, eu acho que a autoconscientização, a autopesquisa,
é assim, trabalhar com energia também. Escreve um verbete falando do assunto, né? Assim, escreve um livro. É escrita, né? Quem assim, tem interesse em escrever, eu acho que é quando você se envolve, a mesma coisa que você se envolver com uma telenovela, quando você se envolve com um verbete, se envolve com um texto, o efeito é o mesmo, é impressionante, porque você quer escrever aquilo toda hora, você fica pensando naquilo toda hora, então é algo mais saudável, né? Você se envolver com um tema de pesquisa. É a mesma coisa que se envolver com um assunto de telenovela, só que positivamente, porque você fica, aquilo não sai da sua cabeça, então é algo interessante, né? Algo mais positivo. Helena, pode falar. Estiver falando alguma besteira aqui. Mas eu acho que uma boa dica para isso é fazer aquilo que, assim, a maioria das pessoas não foi educada para buscar informação na internet, não foi educada para assistir televisão, então elas não têm muito domínio dessa linguagem, né? E acho que uma coisa também importante que as pessoas deveriam aprender a fazer, assim, que é o que a gente aprende na escola de jornalismo, né, na Universidade de Jornalismo, é aprender a fazer a checagem das informações, né? É uma coisa assim que você, antes de passar, vou compartilhar essa informação, o que primeiro, é fazer aquela visão crítica. O que isso aqui está agregando, né? Isso aqui é importante, não é importante? E a checagem. Tem outras fontes que estão falando a mesma coisa. Quem que está falando isso aqui? Qual que é o interesse de quem está compartilhando essa informação? Acho que isso também dá uma olhada, ficar mais atento a quem está falando, né? Qual que é o site, qual que é o canal, que interesse isso tem. Às vezes está lá informe publicitário. Então, assim, aquilo tem interesse de vender, né? Às vezes você está compartilhando uma informação que aquilo lá está servindo a outros interesses. Não é exatamente a propagar uma informação, a divulgar alguma coisa que vai ter algum impacto benéfico na vida das pessoas. Então, acho que a ideia pode ser mais para esse nível, assim, você ter acesso à informação de como que isso é feito, como que os jornalistas lidam com a informação. Fazendo checagem, né, os jornalistas sérios, digamos. Fazendo checagem de informações, consultando fontes fidedignas, pessoas que saibam, os especialistas, quem domina o assunto, para ter a informação de primeira mão, a informação de quem tem realmente, quem estudou sobre aquilo, quem fez, né, quem está ali por dentro daquele assunto. Outra dica também, por exemplo, seria a forma com que aquilo está feito. Você falou desses sites que divulgam informações que são fantasiosas e totalmente as pessoas caem naquilo e acabam compartilhando como se aquilo fosse notícia. Por quê? Porque aquilo está no formato de uma notícia. Exatamente. Né? E qual que é o formato de uma notícia? Está lá, quem, como, onde, por quê? Então, só o fato de estar escrito daquele jeito dá uma credibilidade para aquela informação que é fantasiosa. Então, você vai buscar alguma checagem, você não vai encontrar em lugar nenhum. Então, né, aí ficar um pouco mais com o pé atrás com essas informações que estão num formato de credibilidade, que tem a credibilidade jornalística, mas que não necessariamente dizem alguma coisa que tem base real. Essa questão da checagem. Para o público leigo, é muito difícil você checar uma informação. Vocês dão algumas dicas assim? O que vocês pensam sobre isso? Vai falar? Não, eu acho que a Helena até falou alguma coisa assim. Por exemplo, uma dica que eu dou é ler mais de um meio de comunicação. Então, você tem uma notícia, então você lê a mesma notícia, quando você tiver interesse em checar, em outros jornais, outras revistas, para ver diversificar. Exatamente, então. Exatamente. Gente, que eu vou ser bem sincera com vocês. Em algum momento da minha vida, eu tive a oportunidade, eu trabalhava numa grande empresa e tudo, e eu tive mais de uma vez a oportunidade de participar. Eu conheci os bastidores daquilo. Né? De uma redação? Não, de uma empresa. Da empresa. Sim. Então, eu sabia, não de tudo, mas alguma coisa eu sabia do que se passava. Sei. E eu tive a oportunidade de ver as notícias que saíam, né? Isso em algum momento específico. E eu sabia que aquilo não era verdadeiro. Assim como quando você mora numa cidade menor, não é isso? Quando você mora numa cidade menor, geralmente você tem mais acesso aos bastidores do poder, enfim.
E aí você vê o que sai na mídia, eu falei, gente, mas... Não é, né? E aí? E fica, né? Vira uma realidade. Não é pseudo, mas vira. Vira uma realidade. Sim, né? vira. Então, nossa, eu acho dificílimo, acho bem complexo. Mas essa noção de que a mídia não mostra a realidade, todo mundo deveria ter. É uma parte da realidade, é uma viés de uma realidade, mas não é a realidade praticamente nunca. Porque... Né, pelo próprio manejo da informação é muito difícil isso. Até eu fazer uma ponte com a questão do princípio da descrença aplicada à comunicação, não acredito em nada, porque tem gente que está publicado num livro, acha que é verdade, não é por aí. Está publicado num jornal, acha que é verdade. Então, tem que tomar cuidado. E outra ponte que eu faço é com um futuro verbete que eu quero escrever, chamado alfabetização midiática. Então, eu acho que as pessoas têm, é que nem a Helena falou, têm que ser educadas para entender a informação. Isso é muito sério. Porque, gente, o meio de comunicação hoje é onipresente na nossa vida. Então, o que nós estamos fazendo com isso? Então, nós temos que entender... Eu gostaria que as escolas, das séries iniciais, ensino fundamental, tivessem uma disciplina nesse sentido de educomunicação ou alfabetização midiática, para mostrar às pessoas como funciona a mídia, como que é o processo de produção de informação, de edição, quem está por trás, qual a empresa, né, que está por trás daquilo, porque tem toda assim uma linha editorial, permeando tudo que vai sair ali. Nesse sentido, até me chamou a atenção aqui que você colocou na sua biologia, o medo da violência desencadeado pela mídia. Eu conheço pessoas que não vão a São Paulo porque têm medo da violência. Acho que... No Rio também, né? E um fato que chamou bastante atenção, em 2006, teve a história do PCC lá, que foi muito noticiado no Brasil inteiro. Eu estava em São Paulo e as pessoas ligavam. Gente, aquilo parecia que estava um caos, que ninguém podia sair na rua. Você tinha vida normal, tudo estava acontecendo. A cidade existia, a cidade é muito grande, né? Mas, assim, parecia que... Mas olha, se você olhar hoje a mídia de São Paulo, que São Paulo está bem pesado, parece que a gente vive lá em estado de sítio, né? Porque pega fogo no carro, tem barricada no meio da rua, parece assim um estado de sítio que a gente está, mas... Sim, mas parece que aquilo é a realidade, assim, de total, tudo. Ela é uma realidade parcial, né? São Paulo é uma cidade muito grande, sabe? Aquela megalópole, e tem um pedaço lá, um bairro, onde está acontecendo aquela situação, só que o que passa nacionalmente é a impressão que, nossa, São Paulo é inteiro, assim, está acontecendo um caos nesse momento. Mas é bem interessante. Mas aqui em Foz do Iguaçu eu já ouvi muitos relatos também, que as pessoas acham que a cidade é muito violenta, tem medo de vir para cá. Também. Porque passa essa imagem, às vezes. Que todos nós somos contrabandistas. Quando eu vim para Foz do Iguaçu, me perguntaram, você vem para Foz, mas você vai, assim, né? Você vai trabalhar com o Paraguai? Porque eles não têm outra noção de Foz que não seja esse viés, né? Porque realmente é o que sai na mídia, porque é a notícia. O que aparece. Para quem não está mais informado. Sim. Agora, Denise, eu gostaria que você falasse um pouquinho da legislogia, as leis do CONAR. Se você puder, né? Sim, o CONAR, até a Mabel pode ajudar aí, que é mais da área de publicidade, é o Conselho Nacional de Autorregulamentação da Propaganda. O CONAR tem algumas regras, né, para por exemplo, propaganda infantil, você tem todas umas limitações, propaganda de cigarro, propaganda preconceituosa. Esses dias eu estava... Mas como é que está a questão da censura? Como que é a questão da censura? Não é bem censura, não é censura, não. Regulamentação. Então, por não, exemplo, mas a censura entra... Eu sei que tem a regulamentação, né, com horários, idade, essa questão toda. Mas e censura, como é que é? Não, é muito baixa hoje a censura nesse ponto. Até que as mídias elas são mais livres nesse sentido, né? Sim, sim. Agora, o CONAR é a regulamentação do mercado, porque você precisa ter, por exemplo, antigamente as propagandas elas não tinham nenhum nível de ética, embora também não tenha tanto hoje, né? Mas você tinha Papai Noel que fumava. Tem propaganda de criança assim, de 3, 4 anos falando para o pai, não mude de marca de cigarro, eu só gosto desse. Hoje em dia isso é uma coisa que ninguém pensa em fazer.
Isso foi crescendo, o CONAR vai regulamentando isso. Mas não é ele isso? depende da cultura, né? Ele depende da cultura atuais. E das leis, né? Então, por exemplo, hoje é cultura, lógico, culturalmente beber e fumar já não dá tanto ibope como dava antes. Antigamente fumar era uma coisa super estilosa, né? Hoje em dia é uma coisa que politicamente correta. Exatamente. E a publicidade... Até vai contra a imagem da empresa. A publicidade e a mídia, até a Denise pode falar, ela vai muito nessa linha do que a média aceita. Não é isso, Denise? Exatamente. Porque se ela for de frente, pelo que a gente entende, ela choca e aí ela não vende. Exatamente. Por isso que existem as pesquisas de mercado, né? Você tem que saber o gosto, lá, a tendência da população para lançar um produto, para fazer uma propaganda. Então, você tem que atender a média. Gregos e troianos. Exatamente. Nivelar por baixo, né? Denise, dentro dessa ética da propaganda que você está comentando, aconteceu, acho que foi ano passado, um jornal de São Paulo de grande circulação. Ele colocou na propaganda uma folha inteira, né, divulgando um produto de beleza, que acho que, entre aspas, era milagrosa. No dia seguinte, foi proibida a propaganda. Esse é o CONAR. E aí, o que acontece com o jornal? Né? Porque, se não me engano, foi num domingo, então já tinha sido assim milhares de exemplares, assim que a nível internacional, né, isso foi distribuído. E por acaso eu vi no dia seguinte, alguns dias depois, que isso tinha sido proibido. Então foi divulgado naquele dia. Mas isso. Mas que bom que ainda acontece isso, né? Porque para coibir os excessos. O que aconteceu aí? A própria empresa jornalística... Não, mas é o conteúdo da faltou propaganda... pesquisa dela, alguma coisa? Não, é que quem passa a peça lá é a agência, geralmente, né, para o jornal. E o jornal só tem o trabalho de veicular. Agora, um caso, o jornal aí, que eu saiba, não sei se você quer comentar alguma coisa, é porque é mais da sua área, mas ele é mais isento, né, porque... não respinga tanto, né? Não respinga tanto no jornal, respinga mais no produto. Mais um produto. Pode até respingar alguma coisa, mas é bem menos, porque o consumidor, ele não faz essa ligação automática, infelizmente. Ele deveria, mas não faz. Provavelmente a maioria não viu essa proibição, né? Aquilo ficou. Colar, colou. Triste isso, né? Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Prezada verbetógrafa, parabéns pelo tema super atual. Obrigada. Poderia ampliar na página 17, em estrangeirismologia, o media merchandising e os mass media? Então, o merchandising é uma técnica aí usada pelo marketing é o chamado merchan que nós falamos, né? Em muitas telenovelas isso existe, né? Então, você está assistindo a novela, aí aparece lá o ator ir lá no Banco Itaú para abrir uma conta. Então, é uma forma de propaganda assim, muito eficiente até, né? Porque é muito forte. Você está lá, você já tem afinidade com a novela, aí você vê o ator lá indo em tal banco, consumindo tal produto. Então, é algo bastante presente aí. E, se não me engano, a legislação, até em certo grau, proíbe isso nas novelas. Só que a legislação de comunicação no Brasil é como se não existisse, né? Então, existem vários dispositivos legais, alguns não regulamentados e muitos desrespeitados. Então, é uma afronta. A política de comunicação no Brasil é uma piada, porque ela existe no papel, mas, na prática... Não é cumprida, né, a legislação. Então, merchandising, em alguns pontos, ele até é proibido, mas como não se respeita nada desse país, acaba acontecendo. E os mass media aqui são os meios de comunicação de massa, é uma expressão, né, no idioma inglês aí para dizer mídia de massa. Falando em merchandising, é interessante, eu não sei se todo mundo sabe, mas quando entra um merchandising na novela, aquela cena, ela é escrita para atender aquele merchandising. Sim, quem aprova a cena é o cliente. É o cliente que aprova. É o dono do produto, não é vamos dizer, o autor da novela. O autor da novela escreve, manda para o cliente aprova a fala e a cena. E devolve. Ou ele muda, ele fala, não, eu não quero que se fale isso no momento que meu produto está sendo veiculado. Então, é a empresa que manda naquele pedaço de novela. E custa uma fábula. E custa, sim. E os atores recebem um cachê, à parte, né? Olha só.
É uma indústria, né? É uma indústria. Na página 17, em Fatologia, 8ª linha, de baixo para cima, poderia desenvolver o jornalismo enquanto deformador de opinião? Em sua experiência, em quais outros meios podemos fomentar uma opinião melhor, embasada sobre o jornalismo, para os adolescentes no momento atual? Então, em relação à deformação de opinião, tem a ver com o que nós estávamos discutindo aqui sobre o medo. É a construção da realidade. Então, até a Dulce estava colocando, a mídia constrói certas realidades distorcidas, então ela acaba deformando a opinião, não forma, né? Então ela assim, informa, mas de uma maneira distorcida, aquilo acaba sendo uma realidade. Então, essa questão da violência, muitas pessoas falam que Foz é violenta, só fala mal da cidade. Então, tem um aspecto de violência aqui, mas isso não predomina assim tanto, não tem tanto efeito assim. Então, uma realidade construída, consolidada, uma verdade para muitas pessoas, e uma realidade deformada, né? Então, nesse sentido, acaba deformando essa opinião. Eu estou lembrando de um caso que você podia explicar da escola base. Sim, é um caso... É um caso extremamente complexo, sério, né? Se você puder falar um pouquinho. É verdade. Então, a escola base foi um caso que ocorreu em São Paulo há mais de 10 anos, com uma escola que atendia, uma escola infantil, e os proprietários foram acusados de abuso sexual. E até tem um livro, né, escrito sobre esse caso, foi publicado, acho que não me engano, até o autor é jornalista. E após assim, a mídia veicular massivamente que eles eram culpados, foi provada a inocência desse casal. E assim, a vida desse casal hoje assim, arruinou-se, né, a vida deles. Porque eles foram acusados de algo que não cometeram, e depois até se retratar, até desdizer o que foi dito. Então, foi um caso bastante célebre, por isso, daí a importância de checar as informações. Mas quem lê o livro, até recomendo o livro, né, o caso da escola base, se vê como que, às vezes, a fonte, ela também quer se promover. Então, no caso, por exemplo, o jornalista vai lá, ele é um mediador, então ele tem que reportar o fato. Então, ele entrevista pessoas para reportar esse fato. Então, na época, os delegados, sem muita base, informaram aos jornalistas que havia todos os indícios do casal ser culpado. Então, os jornalistas confiaram naquela fonte, exceto um jornal, que, se não me engano, foi Notícias Populares, não confiou. E eles começaram a reproduzir aquilo e caíram na conversa do delegado, que, por falta de provas, passou a informação sem base. Aí os donos do colégio não podiam mais sair na rua, tinha gente que queria matá-los, assassiná-los. Então, a seriedade, a repercussão da informação. Então, a notícia é algo muito sério, porque precisa ser feita com checagem, com ética, porque senão você vai prejudicar a vida de uma pessoa, você vai arruinar a vida de uma pessoa. É complicado. Nesse sentido, como é que vocês, jornalistas, fazem para alinhavar a informação que vocês efetivamente vão publicar? Até onde vai isso? Dá um exemplo prático. E, em cima disso, também, eu queria te perguntar sobre a questão extrafísica. Como é que isso funciona no teu dia a dia? Fabiana, eu só quero aproveitar essa pergunta, que você fale também o timing. Ela está perguntando como é que se alinhava. E coloca isso na sua realidade, o timing, o tempo que você tem para fazer isso. É complicado. Eu acho que vai ajudar a esclarecer. É verdade. Essa questão de alinhavar... É aquilo que a Helena está falando, a gente tem que checar. Então, às vezes, a fonte dá uma informação, você não pode se contentar com a informação de uma fonte, porque, às vezes, a fonte não sabe a fundo aquilo, ela não é especialista naquilo, e tem muita fonte que fala sem propriedade. Então, você tem que, às vezes, consultar com outra fonte se aquilo realmente é factível, se aquilo realmente é realidade. Então, nós chamamos cruzamento de informações. Até porque ela vai querer se promover, né? Porque tem muitos que gostam de se promover, policial, assim, estou generalizando, né? Mas policial, tem muito policial que gosta de aparecer para a imprensa, né? Então, às vezes, que nem aconteceu na escola base, ele não tem base, quer se adiantar e acaba divulgando aquela informação para o jornalista. Então, nós temos que fazer a checagem e tem o senso crítico também. Nesse caso da escola base, um jornal, acho que, se não me engano, foi Notícias Populares, eles tiveram um senso crítico de analisar a história. Para eles, não estava casando aquela história. Então, eles não publicaram. Ou eles publicaram de outra forma, não me lembro direito. Então, eles tiveram um senso crítico, mas isso não está casando com isso. E, às vezes, no jornal acontece. A gente passa uma notícia, o editor fala, mas será que é isso mesmo? Dá uma checada melhor, vai por aqui.
Então, a gente dialoga muito com o repórter, com o editor. Não deixa de ser um jornalismo investigativo, né? Porque você tem que também estar para fazer esse fechamento. Agora, e esse time, então, você tem, a Mabel trouxe, você tem um tempo específico para fazer isso. Isso é muito complicado no jornalismo. Isso é uma pressão tremenda, porque você tem que entregar um material, checar essas informações num espaço limitado de tempo. E quando você tem que fazer a matéria num dia só, então, às vezes, você não tem margem para fazer essa checagem. E é muito preocupante. E é o risco do erro, né? É o risco do erro. Então, no começo da minha carreira, eu trabalhava muito com factual, né? Que é essa matéria assim, que vai sair no outro dia. Então, era correria. E eu sou assim, eu procuro... nunca tive problema assim, com informação errada, assim, coisa minúscula, mas não séria, assim, problema sério eu não tive. Porque eu sou muito preocupada com isso. Então, eu morro, assim, tenho o maior cuidado para não passar a informação errada, para não prejudicar a pessoa. Então, você prefere não veicular, no caso? Prefiro não veicular. Então, eu sou freio de mão. Eu prefiro dar a informação correta do que prejudicar alguém. Então, meu assim, temor mais é prejudicar as pessoas. Então, às vezes, errinho ou outro, sempre assim, sai, porque, né, humanamente, o tempo que a gente tem para produzir, é impossível, às vezes, você errar. Mas eu sou muito cuidadosa. Quando eu trabalhava com factual, eu chegava em casa com a cabeça quente. Eu falei, será que está certa aquela informação? Então, você fica tudo na cabeça, te consome. E isso tem a ver com a questão extrafísica. Por isso que, assim, no meu caso, a Conscienciologia me ajudou muito no jornalismo. Porque, a pressão é o tempo todo. A pressão de tempo, pressão editorial. Energética. E, assim, você interage com muitas pessoas de todos os tipos. Sabe, desde políticos, às vezes você vai na delegacia, você vai no presídio, não estou dizendo quem está preso, não. Mas assim, as interações energéticas são intensas. Se você não tiver um equilíbrio razoável, você acaba, sabe, é complicado. A energia vai, você sente a energia sendo sugada, é complicado. Até porque você tem o assédio e o desassédio o tempo todo em todos os locais. Você vai num presídio, você tem um padrão X de energia, você vai no... Então, olha, um bom treino da desperticidade. Um treino mesmo. Então, assim, EV, desassimilação são básicos. Básicos. Se você não tiver isso, no caso, assim, do jornalista mais sensível, né? Porque tem muitos deles, tem muitos amigos que não são da Conscienciologia, mas eles sentem isso também. É dor de cabeça constante, muitos tomam medicação. Eles têm burnout também, não tem? Burnout, sim, não aguenta mais aquilo lá, quero mudar de profissão. Isso 10 anos de profissão, você pergunta, você quer continuar? Que começa a crise, né? Eu quero mudar de profissão, que eu não aguento, porque é muito pesado. Então, nesse sentido, eu não sei como que eu estou no jornalismo ainda, mas a Conscienciologia me ajudou tremendamente. O fato, assim, até de fazer TENEPS, eu acho que se eu não tivesse Conscienciologia, TENEPS, assim, entender de energia, eu não sei se estaria no jornalismo hoje, porque é difícil demais. Você põe o pessoal todo na TENEPS no final do dia, se for o caso, ou na manhã seguinte. As notícias vão para a TENEPS, não é isso? Porque você está interagindo lá com aquele open scene, imagine, e muitos deles desagradáveis. Muitos deles você rechaça. Quando é a questão de política, que é uma coisa que me pega muito, que eu fico assim, indignada, porque você fica sabendo de certas coisas, você não consegue resolver. Então, assim, cria muito conflito na gente. Então, você tem que ter um equilíbrio. Assim, para sobreviver esse meio, você tem que ter um equilíbrio, porque muita gente acaba entrando, fica dependendo de cigarro, em muitos casos, assim, dependendo de drogas, ficam de mais álcool. obesos. Sim, obesidade. Porque, né, Helena, workaholic, porque não aguenta, a pressão é tamanha. Então, a teve psicologia, um caso recente, que foi muito comentado, acho que em São Paulo, que houve uma morte de uma mulher com 4 filhos. Acusaram o marido, um boliviano, coitado, que foi preso porque acharam que ele tinha envenenado a família, levaram o bolo e o suco, que depois foram verificar, na realidade, que tinha ocorrido era um envenenamento por gás que tinha escapado. Aí, depois de um mês, trouxeram o coitado do homem ainda. Não era o culpado, não tinha nada a ver. Então, às vezes, a checagem... E toda a imprensa bateu em cima que ele era o culpado e já estava levando o cara para o inferno. Na verdade, mesmo que a imprensa não diga que ele é culpado, mas diga que ele é suspeito, sim, pronto. Já, né? Mas dessa vez... não é? É complicado. Já queimou. E ainda mais que ele era estrangeiro, eu estava com medo de ser...
Por isso que eu falo. Deportado, talvez, então ele se escondeu. Aí, mais ainda, caíram em cima dele. Claro. É um fato de checagem da notícia. Isso é importante, porque às vezes você vai criar mais interprisão do que tudo, né? Se você, conforme a questão da informação, vai comprometendo a vida de outras pessoas, você está criando interprisão. Em avaliação, página 20, o item 3, autoanálise. Você já parou para pensar nos tipos de emoções desencadeadas ao entrar em contato com alguma informação midiática? Você, webetógrafo, poderia contextualizar quais poderiam ser os tipos de emoções e de que maneira deveríamos tratá-las para eliminá-las? Então, eu até coloquei essa frase, né, porque tudo tem a ver com a gente. Então, eu sempre fui uma pessoa assim, suscetível, por isso que eu estudo isso, né? Não é à toa que eu sou jornalista, gosto de comunicação. Eu lembro que quando eu era criança, assistia filme com meus irmãos, aí passava aquelas cenas comoventes, na sessão da tarde, eu me esborrachava de chorar. Aí, assim, dependendo até hoje, eu fico meio assim, eu sou muito fácil, muito cardio-chakra, né? Assim, melhorei bastante, mas, assim, minha adolescência... Então, eu sempre percebi minha suscetibilidade em relação à emoção de filmes e novelas. Eu sou uma manteiga derretida. Então, eu estava numa sala com meus irmãos, quando chegava aquela cena, aí meu irmão já olhava para mim assim, a cara da Denise, aí eu já estava. Então, é esse tipo de emoção, mas a questão do psicossoma mesmo que pega. Então, e isso, a minha autopesquisa mostrou que o que mais te emociona mais tem relação com você. Algum histórico, isso pode ter a ver com outras vidas, suas afinidades, aí cada um vai fazer o balanço, né? Então, por que eu me emocionei em certos filmes? Filmes da ditadura, onde havia muita repressão. Já minha autopesquisa mostra alguma relação com esse tipo de coisa. Isso me sensibiliza demais. Então, já assisti alguns episódios que eu fiquei super emocionada. Mas por quê? A algum momento, minha autopesquisa indicou que eu tenho relação com alguns tipos de grupos, né? Revolucionários, então eu já sei disso, isso me pega. Outros tipos de contextos, de mensagens, vão pegar outras pessoas. Então, cada um vai ter que ver. Agora, Denise, você falando isso me faz pensar, lembrar daquela história que o jornalista, normalmente, ele tem uma raiz vivencial na política. Jornalismo político, então, direito, assim, né? direito, que é o que eu estava falando com ele. Como é que você vê essa realidade no seu dia a dia? Você concorda com isso? No seu dia a dia você vê pessoas que realmente, jornalistas, têm um viés político por trás? Alguns mais incisivos, outros não. Então, é dependendo da área que você trabalha. Então, tem jornalista que gosta de literatura, trabalhar na área de cultura, né? Fazer matérias mais light. Então, você vai trabalhar em uma revista, sabe, numa Cláudia, numa Capricho. E aí vai depender o histórico da pessoa. Agora, esse jornalismo que eu faço, que é um jornalismo mais hard, que é mais do dia a dia, ele tem um impacto político maior. Porque mesmo eu não falando de política, não tratando de política, alguns assuntos têm impacto nas políticas públicas. Exatamente. Então, não tem como fugir. Então, depende do histórico de cada profissional. E, assim, por exemplo, a cobertura de eleição. Todo ano tem reunião no jornal para preparar a cobertura de eleição. E é o ano que eu fico mais afoita, porque ao lidar com os políticos, a gente sente assim, alguns vazios no discurso, sabe que aquela realidade não condiz com o que eles falam, e isso me pega muito. Então, eu tenho que me segurar muito. E você vê que tem uma relação, né? Não é porque política é uma coisa que me incomoda muito. Então, já tem um histórico. Agora, muitos outros jornalistas nem gostam de política. Nem entram nessa área, né? Não, aí depende do perfil, que são várias áreas, né? São várias as áreas. Na página 18, em efeitologia, quarta linha de baixo para cima, por favor, expanda os efeitos da transmissão da tertúlia online na Proexis pessoal. Isso é muito bacana. Porque o efeito... Vamos voltar na questão da telenovela, que foi bastante dito. Então, você está em contato com aquela mensagem repercute, e você, o tempo todo, dependendo da influência, fica se remetendo àquilo. E a tertúlia é a mesma coisa, você está em contato com aquelas informações de ponta, com a questão da TARES, do esclarecimento. Isso vai ter um efeito tremendo, até na sua Proexis, dependendo do aproveitamento que você faz dessas informações. Se você tem um hábito de todo dia estar em contato com a tertúlia, de vir aqui ao tertuliário, ou poder acessar pela internet,
Isso a longo prazo, qual é o efeito da informação a longo prazo? Vai ser muito positivo, porque você vai se autoquestionar, sempre se aprende algo, né? Nunca que eu venho aqui na tertúlia, ou na mini tertúlia, eu saio sem um questionamento, sem um aprendizado. Sempre enriquece. Então, a longo prazo, eu acho que esse efeito é fantástico, porque é um efeito profilático, um efeito de autoquestionamento que você vai ter, de até ter informações diferentes, ampliar o vocabulário cerebral. Então, eu acho que é bem positivo isso. E a internet, né, é um ponto positivo para a tertúlia, né? Se não fosse a internet, vocês não poderiam estar hoje aí acessando essas informações, né, em outros locais. Então, fácil, né? É outro benefício. Mas, a longo prazo, eu acho maravilhoso o benefício. Para quem está nessa constância, tem muito a ganhar. Teremos dia 12 de outubro o TED Cataratas, inclusive com a presença do professor Valdo. De que maneira a verbetógrafa entende e vê esse evento? Não sei se vocês sabem, o TED é um vídeo que se coloca no YouTube, vídeo de personalidades, vamos dizer, que tem algum peso na sociedade, que contribuem com a sociedade de alguma maneira, e essas pessoas têm 18 minutos para falar uma síntese da coisa mais séria do que elas já pesquisaram na vida ou estão fazendo. E vai ter agora uma estreia, que é o TED Cataratas, e vai ser no dia 12 de outubro, e o professor Valdo já gravou um vídeo que deve ir ao ar. Então, a pergunta dele é, de que maneira você entende e vê esse evento? Eu acho muito positivo, até que um evento assim, bastante conhecido, vai ajudar muito a Conscienciologia a divulgar os conceitos. Então, acho que a Conscienciologia só tem a ganhar com isso. E, inclusive, vai ser transmitido pelo site G1, daqui da RPC TV, né, Helena? Eles vão transmitir, quem não então, puder acessar, em tempo real vai ser essa transmissão. É o dia inteiro, né? As apresentações, né? Isso no dia inteiro. Então, eu acho uma oportunidade assim, bastante interessante, positiva para a Conscienciologia, porque é um evento que envolve outras pessoas. Então, uma inserção da Conscienciologia na SOCIM, assim, para a par com outros pesquisadores, outras ideias. Isso é bastante interessante. E está sendo bastante divulgado, principalmente na internet. Vai dar uma projeção bem legal para nós. Denise? Só um minutinho ela falar, eu vou passar para você. Para clarear um pouquinho essa coisa do TED, eu conheço assim em geral, já vi alguns vídeos e tudo, mas assim, quando vocês falam TED Foz, é o quê? Qual é a pauta, assim, no caso? É assim, é porque existe TED no mundo inteiro. Brasil, internacional. Brasil, Califórnia, na verdade nasceu na Califórnia. Quando a gente fala que vai ter um TED Foz, é porque eles vão pegar personagens da nossa região. Foz. Exatamente. É por isso que se chama TED Foz do Iguaçu. Então, são personalidades que vivem por aqui, por essa região, e que, de alguma maneira, têm uma história interessante para contar. E aí, então, eles elegeram, sei lá, umas 10 pessoas, não sei exatamente quantas, para fazer o TED, que é essa palestra que se faz em 18 minutos. Aí, depois, vai para o ar no YouTube. Né? Então vai ficar rodando o dia todo, não, é isso? Pode acessar depois. Não, vai porque ser é assim, não. Em que hora? É que horário? assim, ó. Porque depois O TED, ele é filmado, em tese, num grande evento. Todos os palestrantes vão para esse evento com aquele tempo. E eles apresentam entre eles. Isso é gravado e vai para o YouTube. Então, em Foz do Iguaçu, a gravação vai ser dia 12 de outubro, lá no Parque Nacional. Lá nas Cataratas. A gravação. Mas e o professor Valdo? Não, o professor Valdo já gravou, mas ele foi uma conduta exceção. Ele foi uma conduta exceção. Entendi, tá. Normalmente, o professor Valdo deveria ir nesse dia 12 e gravar lá, mas ele tem as atividades, ele não teria condições. Clareou. A gente gravou antes. Ótimo, clareou. Tá. Denise, na primeira página, na fatologia, na terceira linha, a alfabetização midiática, você pode desenvolver, por favor? Sim. Então, até um conceito que eu já comentei aqui, da importância das pessoas saberem como que a mídia funciona. Então, como que a informação chega a um jornal, como é editado, como é checado, como que é produzido. Então, isso que seria a alfabetização midiática, que é um verbete que eu quero escrever, para desenvolver mais essa ideia. E até eu comentei, não sei se estava aqui, que eu acho interessante que esse tema da mídia faça parte do currículo, né, do ensino médio fundamental.
nem se for como um tema transversal, dentro de uma disciplina de cidadania, porque hoje a mídia está muito presente na nossa vida, nós somos influenciados o tempo todo por informações, então é preciso ter um gabarito, um senso crítico, para não aceitar tudo que vem da mídia. E para isso, o interessante é aprender o funcionamento, né, o mecanismo do jornalismo, da comunicação, da propaganda, porque a pessoa vai ficar mais vacinada quando ela entra em contato com uma informação. Ela vai ter o senso crítico mais aguçado. Então, ok, muito obrigada. Nada. Seu olhar treinado de mestre em jornalismo e altamente produtiva nessa área, tanto como repórter, como também lecionando, me sugere questionar de que maneira você mede ou identifica a isenção ou falta de isenção em alguma mídia. De que maneira identifico? Como é que você poderia ver se há isenção ou não há isenção numa determinada mídia? Olha, isso é muito complicado, porque para você ver essa isenção, você tem que ter informação sobre o assunto. Então, na medida que você sabe sobre o assunto, para o jornalista é mais fácil, porque ele está produzindo a notícia, né? Então, se você tem informação, se você é um jornalista, isso fica mais claro, porque a gente está em contato com a realidade, está em contato com as fontes. Então, você vê uma notícia, você já sabe se ela foi mais tendenciosa ou não. Mas o leitor, ele não está nesse meio. E aí? Aí vai ficar mais difícil. Por isso que eu sempre digo, leia mais de uma publicação. Se você tem interesse em uma notícia, aprofundar naquela notícia, então assine mais de uma revista, leia mais de uma revista, mais de um jornal, acompanhe essa notícia em um telejornal, para você ver. Quando a gente faz um trabalho de comunicação comparada, de comparar uma informação com outra, aí você fica bem claro essa distorção. Então, já fiz alguns trabalhos com alunos, né? Então, peço para eles, compare um telejornal com outro durante uma semana. Escolha algumas matérias para vocês analisarem. Então, na ciência da comunicação, nós temos alguns mecanismos de análise onde é possível aferir com precisão essa distorção. Se há ou não há, né? Isso, aí você pode fazer uma análise de conteúdo, análise de discurso, aí você vai ver, isso vai ficar bem evidente. Então, assim, a questão de sugestão, assim, seria ler, tem alguns livros que têm essas informações, né, de como você fazer essas análises. Isso para quem é professor, pesquisador e interessado também. Para o jornalista fica muito mais claro que a gente já lida com informação. Agora, para o leitor, então, se alguém quiser aprofundar nisso, eu indico alguns livros de comunicação. Assim, algumas técnicas, né? Mas assim, a simples comparação, mesmo para quem é leigo, você comparar uma notícia com a outra, isso já facilita a identificação. Aí você vai ver que houve uma tendência para um lado ou para o outro. Se a gente pegar essas revistas nossas, semanais, sim, é bem nítido, né? Você tem a mesma capa. Tem. Às vezes. Sim, sim. Mas o viés de uma revista é um e o viés da outra é outro. Mas o tema é o mesmo. A capa é praticamente o mesmo assunto. É bem interessante mesmo. É comparação, o trabalho de comparação, ele mostra muito isso. As capas, por exemplo, a revista Veja tem cada capa. Não, você vê ali. Ela é gritante. Denise, ali em fatologia, você mencionou o fato da mensagem subliminar, né? Esse tema era muito abordado antigamente. Como é que está isso hoje nas mídias? Então, isso é mais usado na propaganda, né? Se você quiser comentar depois, que é aquela mensagem que fica implícita. Que eu saiba, a publicidade ainda continua usando bastante isso. É uma técnica assim, bastante eficiente nesse contexto aí. Então, é aquela que não fica... No fundo, faltam pesquisas nessa área, sabe? Porque há teóricos que dizem da eficiência da técnica, há outros que dizem que houve um estardalhaço desnecessário, enfim, mas ninguém fez, ultimamente, pesquisas mais sérias na área para ver se isso é real ou não, o impacto disso, né, sobre o consumo. Então, é uma coisa assim, um pouco nebulosa da comunicação, sabe? É uma área um pouco... Um pântano, sabe? Ninguém pisa em ovos, vamos dizer assim. Mas se usa muito ainda, você né? sabe, o merchandising, esse que ela comentou de novela, até certo ponto, ele é um pouco isso, né? Quando bem feito. Mas não é exatamente a técnica, porque a subliminar você não percebe que está ali. Exatamente. Mas hoje em dia, gente, praticamente isso é proibido também. Mas também não se tem pesquisa. Esse subliminar do jeitinho que a gente estuda, daquele case da Coca-Cola, né? Que a pessoa está assistindo um filme no cinema e entra
pisca a Coca-Cola aqui, né? Assim, algumas vezes isso entraria no subconsciente. Isso já é proibido usar, esse tipo. Mas, por outro lado, se você está num cenário de novela, não nesses do Brasil, porque do Brasil é um pouco assim exagerado, mas tem um cenário de novela e sem querer tem aqui do seu lado direito uma marca naquele cenário, muito displicente, até certo ponto isso também é subliminar. Não, os norte-americanos, gente, eles são especialistas nisso. É impressionante a capacidade que eles têm de fazer esse tipo de merchandising em filme, né? Filmes aí de rede mundial. Então tá lá a marca e tudo é pago por ela, e o filme, enfim, foi pago por ela. Tá? Denise, Enfatologia, página 17, nona linha. A opinião formada a partir da informação difundida na mídia. É gritante a falta de fundamentação de conceitos quando conversamos com as pessoas. Elas repetem e reproduzem o que houve sem nenhuma criticidade. Dê-nos uma técnica para não nos contaminarmos, que é um pouco do que você já falou. Além do exercício constante da maiêutica em nossas interlocuções diárias. Só bastante presente aí essa questão. Agora, a técnica... E que assim, um pouco eu já falei, eu reforço, né, que é tentar comparar as notícias, ver a abordagem de um meio em relação ao outro com a mesma notícia. Então, mais ou menos por aí. Porque... E não ficar só dependendo dos meios. Eu acho que leitura ajuda muito também. O background você tem cultural, sabe, as informações, experiência de vida. Isso também ajuda muito a entender a mensagem, a decodificar essa mensagem, a pegar o tom dessa mensagem. Não ficar muito preso só à informação da mídia. Uma vez eu entrevistei um jornalista, o Ramonet, ele escreveu livros também, era do Le Monde Diplomatique, ele esteve aqui em Foz. Aí ele falou assim, que cabe ao leitor também aprofundar as leituras para entender o que a mídia traz. Então, às vezes, o leitor tem preguiça de ler. Então, não basta às vezes, estou sendo boazinha, bondosa, né? Bondosa. Então, não basta só se contentar com aquela mensagem que o jornal passa. Eu acho que tem que ir mais a fundo. Por isso que o escopo de leitura ajuda bastante, para você entender o que a mensagem está passando, para você ter um senso mais crítico em relação a essa mensagem. E é bem interessante o que foi citado aqui, que as pessoas só reproduzem o que a mídia fala, né? Então, nós temos até a teoria do agendamento, né? Que a mídia agenda as nossas falas. Até na comunicação nós estudamos isso. E a mídia é tão superficial que os comentários acabam ficando superficiais. Mas eu acho que estudar faz bem. Então, ler filosofia, sociologia, história, então você vai ter uma compreensão muito melhor daquele contexto, porque a mídia só dá um retrato ali. Ela não aprofunda o todo. Então, se você tiver um amplo escopo cultural, isso vai ajudar bastante. E aí a gente volta na primeira pergunta, né, que o meio é a mensagem. O meio não permite isso. Ele não permite, muitas vezes, aprofundar, né? Então não tem como. A televisão, principalmente, né? Se você assiste só a televisão, até que ponto você tem uma opinião formada, você está informado? Porque aquilo lá é uma matéria de 1 minuto e meio, ela informa, assim... São pílulas de informação. Então, daí a necessidade de repente, ler um jornal, uma revista, para aprofundar mais, entender mais o fato. Mas eu recomendo assim, leituras de livros mesmo. Eu acho muito importante, na área de sociologia, filosofia, história, para entender tudo isso. Denise, aqui na página 20, você fez uma relação com 30 itens, né? Você pretende depois fazer um midiograma? Essa relação aqui, se eu pretendo isso, na futurologia. Isso. Se fazer um midiograma? Isso. Então, na verdade, esse título aqui, eu tenho um planejamento de escrever um livro sobre comunicação com abordagem da Conscienciologia. Então, o midiograma seria um capítulo, né, que eu discuto no livro. Então, assim, eu tenho a intenção de continuar trabalhando com isso, sim. Legal. Eu não sei se seria assim, um midiograma, mas assim, é um assunto que eu quero trazer assim, futuramente, né? Até inspirou no planejamento que eu fiz do livro de comunicação. E eu quero continuar estudando isso, sim. E agora, para finalizar, na página 19, em filiologia,
na última linha, a última expressão. Sim. A neofilia do autoconhecimento. Qual a relação da neofilia do autoconhecimento com o tema do verbete? Ah, sim. Isso, então, o uso do midiograma vai acabar corroborando para a sua autopesquisa e o autoconhecimento de si mesmo. Então, nesse sentido que eu faço a ponte. A partir do momento que você começa a entender melhor a sua interação com a mídia, com as notícias, essa questão da emoção aqui, você entender quais tipos de mensagem despertam sua emoção, seja positiva ou negativa. Você vai estar fomentando o seu autoconhecimento, sua autopesquisa. Então, é nesse sentido que eu coloquei. Então, nós temos aqui uma última pergunta, Denise, um pouquinho fora do assunto, mas que nos enviaram. Quais as diferenças da projeção e domínio energéticos realizados dentro do campus energético de Foz e fora de Foz? Projeção e domínio energético. Quais as diferenças da projeção? Ou seja, eu estou entendendo o que ele quer saber. A projeção e o domínio energético. Isso. Aqui no CAEC? No centro, no nosso balneário, é diferente de fora? Que para quem está fora, isso deve ser em função da tertúlia de ontem, que foi balneário bioenergético, entendeu? Entendi. Mas vai fundo, acho eu que... posso dar uma claro, visão. sua visão, sua autopesquisa aí. Se vocês quiserem depois comentar também. Eu acho assim, quando você faz algum experimento aqui no balneário, CAEC, a tendência é um ambiente mais otimizado. Então, há uma maior facilidade de você mobilizar energia, de você ter uma tendência maior de ter uma projeção. Então, é notório isso, porque aqui é uma otimização. Fora desse ambiente, é possível fazer tudo isso, mas talvez, dependendo da pessoa, você vai ter mais dificuldades. Mas, assim, é factível, isso acontece também. Não é difícil, não é impossível. Domínio energético em qualquer lugar, né? E é o ideal a gente exercitar isso fora, né? Porque nem sempre nós estamos aqui e a assistência é feita em qualquer lugar, a todo momento, para todo mundo, né? Mas aqui há uma otimização maior de energias, isso eu posso comentar. Ok. Gente, então nós encerramos, nós queremos agradecer aqui a verbetógrafa Denise, excelente verbete, nós tivemos assim muitas perguntas, mostra que esse assunto e o seu livro já está bem esperado, não é isso? Sim. Nós pedimos para ela quantos verbetes? Dezenas de centenas? Dezenas de centenas. Opa! Não é isso? De verbetes para você, porque essa área é muito rica, muito rica, né? Então, agradeço a participação de vocês, agradeço a Denise e nós vamos aos nossos comerciais. Obrigada. Obrigado. Hoje tivemos 21 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 25 online. Temos para amanhã o verbete Olhar Seriexológico. A especialidade é Parapercussienciologia, de autoria do professor Pedro Fernandes. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.